Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde àqueles que nos ouvem via online. Um prazer tê-los aqui conosco. Vamos dar início à nossa reunião ordinária da congregação, de número 196, da Faculdade de Educação Física, do dia 13 de dezembro de 2019. Nós vamos colocar em apreciação as atas, a ata da reunião ordinária de número 195, da reunião extraordinária de número 89 e da reunião extraordinária de número 90. Em apreciação, se tiver algum destaque. Eu tenho uma dúvida só. Pois não? É porque, por exemplo, dia 13 eu não estava nessa reunião. Vai ser votado em bloco? Não. Se tiver destaques, depois a gente vota em separado, se tiver coisa diferente. Então, vamos lá. Reunião ordinária número 195. Algum destaque, alguma consideração? Carlos? Boa tarde. Lembrar que é lua cheia e sexta-feira 13, então vamos caprichar. Com relação à primeira ata, né, tem algumas coisinhas, mas como eu sempre tenho dito, não muda o sentido alterar uma letra do nome que está invertido e tal. Então, posso falar todos ou posso encaminhar depois. Mas como exemplo, só na primeira página, na página 1, na linha 32, tem lá a palavra provadas, que é o aprovado, né? São coisinhas que para arrumar. A única coisa que eu acho que poderia ser alterado é que na página 5, né, mudar um parágrafo de lugar, porque na hora da votação do parecer da comissão de progressão, nós fizemos a sugestão de desvincular da parte dos recursos, né? E foi incluído como um novo item de pauta. E aparece aqui. Só como tem uma... Oi? Qual é a linha? Olha, na página 5... é a partir da linha 19. Então, não, está certo aqui. É que como tem uma fala do Emerson no meio e mais alguma coisa, quem não esteve presente, parece que depois de votado é que foi incluído na pauta. Quando, na verdade, nós fizemos uma sugestão de separar para incluir um novo item na pauta, aí teve algumas falas. Então, a minha sugestão é só trocar o parágrafo de lugar. Tá? Então, seria ali na página, da linha 41 até a 45, ele vem antes da linha 19. É só inverter, nada mais. Tá? É para dar sentido, né? E aí depois eu passo essas outras alterações, que é corrigir nome de... Tudo bem, então Tá bem? solicito que passe depois essas considerações para que a gente possa estar adequando. Só isso. Visto que não há mais alguma observação sobre a ata da reunião 195, então, levando em consideração as observações do professor Antônio Carlos, que será remetido a esta mesa para que possa fazer as adequações, coloco em votação os favoráveis à aprovação da reunião ordinária no número 195, permaneçam como estão. Contrários, que se manifestem. Abstenções, uma abstenção. Em apreciação, a ata da reunião de número 89, reunião extraordinária. Alguma observação? Não tendo observação, coloco em votação os favoráveis à ata da reunião extraordinária de número 89. Permaneçam como estão.
Contrários, que se manifestem. Abstenções. Aprovado, uma abstenção. Em apreciação, a reunião extraordinária de número 90. Alguma observação, destaque? Não havendo destaque, coloco em votação. Os favoráveis à aprovação da reunião extraordinária, da ata, da reunião extraordinária de número 90, permaneçam como estão. Contrários, que se manifestem. Abstenções. Então, aprovada. Nós vamos fazer uma inversão na ordem. O expediente passará para o final após a ordem do dia, visto que eu preciso estar me ausentando às 16 horas para ir para uma outra reunião, quer dizer, um pouquinho antes das 16, porque a outra começa às 16, e sendo assim, o professor Odilon passará a presidir a Assembleia, se assim for necessário. Tá? Então, a gente vai colocar o expediente aí para o final. Então, vamos tratar da ordem do dia. Alguma observação em relação à ordem do dia? Ordem do dia? Hã? Não, ainda não. Eu sei que tem uma inclusão da ordem do dia. Eu gostaria de pedir a inclusão do resultado do concurso para professor titular. O Emerson estava me perguntando aqui se o Marcelo tinha encaminhado por e-mail. Né? Então, assim, o Marcelo falou que encaminhou o processo, que era para pedir inclusão, mas eu não sei se está aí por e-mail, no caso, não sei se está o documento. Mas que o processo está ali. Para projeção só, para conhecimento da casa. Consulto sobre a inclusão de pauta do item J, que trata do concurso público de provimento de cargo de professor titular na área de Educação Física e Sociedade, na disciplina EF 112, História da Educação Física. Consulto essa casa para a inclusão de pauta, será o item J da pauta. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários, que se manifestem. Abstenções. Então, o item fica como item J, de destaque obrigatório. Coloco em apreciação os itens de A a J, sendo que J já é destaque obrigatório. Alguma destaque, alguma observação? Elaine. Eu queria destacar os itens A, B, C e D. Item A, item B, item D. C e D. C e D. Mais algum destaque? Não havendo mais destaques, coloco os demais itens E, F, G, H e I. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Contrários, que se manifestem. Abstenções? Aprovados os itens E, F, G, H e I. Professora Elaine. Bom, diante da data que foi entregue, que foi incluído na pauta da congregação esse tema, como não foi possível a discussão no departamento, embora nós saibamos que
o que foi resultado de uma comissão não necessariamente precisa passar pelos departamentos como forma de referendar o resultado. Mas, levando em conta que esse tema afeta, né, diretamente a vida de todos nós aqui na FEF, a minha proposta é que esses temas sejam retirados de pauta, para que sejam discutidos nos departamentos e depois encaminhados para uma próxima congregação com as discussões. Eu não quis, a exemplo dos colegas dos outros departamentos, enviar por e-mail para manifestações por e-mail, porque no DEF a gente já tirou uma decisão entre a gente que temas que possam ser relativamente polêmicos não sejam discutidos por e-mails. Então, diante disso, eu não fiz o encaminhamento para que a gente pudesse fazer a discussão pessoalmente e não houve tempo hábil para a reunião do departamento para a discussão do tema. Então, a minha proposta é a retirada de pauta para que esse tema seja levado para os departamentos e seja incluído numa próxima reunião de congregação. Alguém? Pode ser. Professor Odilon? Bom, vou falar em nome da comissão, né, que eu presidi. Sem sombra de dúvida, é um tema delicado, que merece discussão, e acho que é de acordo da comissão que não tem problema que haja mais discussão. No entanto, assim, o encaminhamento que nos foi solicitado era a da composição de uma comissão pelos MS, né, pelas representações MS, que se fizeram presentes na comissão. Os MS levaram essa discussão para a sua categoria, né, para o 6, para o 5 e para o 3. Então, acho que a gente tem uma questão de encaminhamento, que eu estou me posicionando como presidente da comissão. Essa discussão não era uma discussão encaminhada pelo departamento, era encaminhada pelo MS. Então, se o MS entendeu que não houve tempo hábil para discutir, né, ele deveria, o MS, se posicionar. Caso contrário, eu entendo que as pessoas se fizeram representar no MS e deram sua opinião, né? A gente finalizou o trabalho com a posição dos MS. Uma vez finalizado, a volta para o departamento, no meu entender, fere o rito proposto. Estou falando normativamente pela presidência da comissão. Senhor Mário? Boa tarde. Eu queria me posicionar no mesmo sentido da Elaine, porque a discussão que nós fizemos foi por categoria. Então, partindo no pressuposto que eu ainda estou numa categoria inicial, né, eu, representante, né, falando em nome aqui dos MS3, também nos interessa o debate de outras, né, e não houve esse tempo hábil nas próprias categorias para o debate de outras. Né, então, ficar limitado, o rito limitado a cada categoria decidir por si, isso implica naquilo que a Elaine está falando, porque nós estamos falando de um processo, né, de transição de carreira. Né? Então, não acho que é pertinente que o debate fique restrito só a categorias, porque todo mundo vai ter o mesmo interesse. Posso responder? Então, Mário, eu entendi que o debate em cada categoria era o debate do documento, não o debate dos interesses de cada pessoa na sua categoria. Então, o que eu não me coloquei como pessoal, eu coloquei que há um interesse da categoria, eu acho que o debate poderia ser ampliado, porque eu entendo que o debate do MS3 não é só pertinente ao MS3, à promoção do MS3, claro, mas também do MS5, do titular e etc. Né? Então, e isso não houve um tempo hábil na categoria para esse debate. Professor Antônio Carlos? Bom, longe de querer... eu sempre fui defensor do departamento, né? Nesse momento, eu vejo que
nós tivemos o cuidado de seguir o trâmite que foi proposto pela portaria, né? Que seria cada categoria discutir, né? E isso é visão pessoal, por que eu acho que é mais producente a própria categoria discutir, né? A gente conversou na MS6, só posso falar por ela, né? Mas nós tivemos lá na comissão várias sugestões de MS3, aquilo que foi, que nós entendemos a comissão adequado, né, e foi acho, quase a totalidade, nós incorporamos na proposta. Qual que é a minha dificuldade? Dificuldade não, o que eu acho que é melhor a discussão pelos MS, né? Porque no MS, ele olha a carreira do início ao fim, né, e ele sabe o que ele está votando, né? Então, você tem do MS3, ele olha para frente, né, para a direita do papel, e ele sabe onde vai chegar. Quando você chega no MS6, começa a olhar para trás, ou aquilo que ele fez. Ou seja, no MS, dentro das categorias, eu acho que tem uma voz mais forte do que do próprio departamento. Por que eu estou dizendo isso? Se pegar um departamento que tem a quantidade menor de MS3, esse pessoal vai ter menos voz para falar. Então, a gente tem os dois lados. É importante o departamento? É, mas é importante também, eu acho que o trâmite que foi feito. Então, tudo que foi falado, tudo que foi trazido pelas representações, nós tentamos incorporar no documento, né? Então, particularmente, eu não vejo que a gente vá mexer em muita coisa. Não estou dizendo para não ter discussão, né? Mas eu acho que, como o Dilon disse, a gente seguiu o trâmite, e eu acho que ele, nesse momento, foi o mais adequado, né? E lembrando que a comissão começou a trabalhar em agosto, né, e nós tivemos um prazo até novembro, né, e nós tentamos aí cumprir, né, que seria para entrar na congregação de dezembro, né? Então, é só para dizer aqui que a gente cumpriu todos os prazos. Professor Edivaldo. O que eu trago pelo departamento não é nenhum questionamento em relação ao processo. Eu acho que o processo foi muito bom, da forma como foi encaminhado pelos MS. O que eu trago para a retirada de pauta é porque a gente não teve tempo de uma leitura e de uma análise do documento, né, por todo o coletivo. Então, a representação fez os levantamentos, foi feita a discussão, foi feito o documento pela comissão, e é um bom documento, eu não estou questionando em hipótese alguma a qualidade do documento que foi formulado, mas que, para que ele realmente seja referendado por toda a comunidade, eu acho que seria interessante que voltasse aos departamentos, ou que fosse aos departamentos, já que partiram dos MS, para que todo mundo pudesse fazer uma leitura e uma análise desse documento, para que depois seja votado na congregação a partir da leitura e da análise de todo o corpo docente da FEF. Foi nesse sentido. Professor Edivaldo. Boa tarde a todos e todas. Só no sentido de informar como aconteceu na categoria MS3. Nós não sabemos como foi a discussão no MS5 nem no MS6. O que nós sabemos é que os professores MS3 estavam representados numa comissão formada pela diretoria. Nós tínhamos uma missão, que era elaborar um documento nessa comissão e entregar no prazo. Foi o que foi realizado na comissão, e toda a discussão em relação aos posicionamentos dentro da comissão foram posicionamentos discutidos em 2 reuniões no MS3. Tá? Tivemos uma primeira reunião na qual os docentes da categoria MS3 sugeriram uma série de questões. Isso foi levado para a comissão. Boa parte foi aceita, boa parte não foi aceita, e outra parte não foi aceita. E a comissão definiu o documento e entregou o documento. Voltando quarta-feira para uma reunião com os MS3 ficaram, na sua maioria, satisfeitos com o documento. E aprovou, naquele momento ali,
que se houvesse uma votação sobre retirada de pauta, ou inclusão, ou manutenção a posição dos MS3 é a seguinte: somos favoráveis à manutenção dos documentos na pauta e não passando pelos departamentos. Mas isso foi uma discussão dentro dos MS3. Eu não sei como ocorreu o MS5 e o MS6. Então, os MS3 são favoráveis à manutenção. Tá certo, Karine? Eu preciso fazer a votação de retirada de pauta, porque não é antes que a gente passe ou não a discutir a temática. Mais alguma observação? Eu vou colocar em votação a retirada de pauta. Os favoráveis à retirada de pauta, por favor, se manifestem. Os contrários à retirada de pauta, se manifestem. Abstenções? Temos 12 votos favoráveis à manutenção e 11 manutenção e 2 de retirada. Então, mantemos os temas em pauta. Então, vamos colocar em discussão, consulto a casa, se a gente coloca em discussão, principalmente a comissão, se querem colocar a discussão em blocos, de item A a D, ou vamos fazer por item, o que vocês preferem? Eu vou pedir que a comissão apresente um breve. Uhum. E aí detalhar. Ok, então uma apresentação breve da comissão, dos trabalhos, e daí a gente pode detalhar cada item. Professor Odilon. Bom, eu acho que o mais produtivo é projetar daqui a pouco, né, os quadros e a gente analisar item a item, mas eu vou falar os nortes gerais que a comissão teve. Então, aqui eu tenho a sorte de ter tanto o professor Carlinhos como o professor Edivaldo, que estavam na comissão, então vocês me ajudam se achar que alguma coisa ficou descoberta. Nós tivemos, a princípio, alguns parâmetros, algumas premissas, quais sejam, de que essa progressão deveria se apresentar ao longo da carreira do docente, de uma forma natural, né, de uma forma que ele não precisasse recorrer a esse documento para tentar fazer o documento, e sim que naturalmente isso fosse acontecendo. Isso foi uma premissa. A outra premissa era de que os diferentes perfis acadêmicos fossem respeitados, quer seja na sua opção epistemológica, quer seja na sua relação mais íntima com o ensino, com a pesquisa, com a extensão ou até mesmo com a administração. Então, os quadros tentaram prever essa miríade de possibilidades. Por fim, a gente fez uma revisão paulatina em que algumas discrepâncias do documento anterior fossem sanadas, como algumas que já foram aqui alertadas. No mais, houve um entendimento tácito de que haveria necessidade de alguns parâmetros, poder-se-ia pensar que quanto mais fácil fosse, melhor para todos, né? Mas a realidade atual da universidade mostra que provavelmente haverá menos vagas do que pleiteantes. Assim sendo, um critério muito flácido colocaria em conflito os interessados. Então, os critérios tinham que ser claros o suficiente e razoavelmente progressivos para que isso fosse acontecendo sem excesso de conflitos. Essas foram algumas premissas gerais. Aí a gente foi para um quadro de pontuação, onde isso que eu acabei de descrever tentou-se traduzir em algumas pontuações. Confesso, né, que não há números mágicos, assim, não tem como a gente ter certeza de que esses números se comportarão na prática da forma como a gente imaginou, mas são tentativas hipotéticas. Houve, quero deixar claro isso também, muitos momentos de divergência
na comissão, né, professores podem me lembrar isso, mas que, aos poucos, a gente foi encontrando denominadores comuns em que a gente pensa atender aos diversos interesses. Então, de maneira geral, é isso. Nós não, veja só, nós não pontuamos, nós não tematizamos ou focamos o 3, vou chamar de 3.0 e o 5.0, que são objeto de concurso. Nós falamos só da progressão, então, para o 3.2, para o 5.1, 5.2, um esclarecimento. O 5 é o que nós chamamos de livre docente. Ele é resultado de um concurso. Hoje, a universidade tem um entendimento de desvincular o título à rúbrica financeira. Então, na prática, eu estou dizendo que alguém pode prestar a livre docência, ser até aprovado, isso será prerrogativa para eles assumir uma rúbrica, mas não lhe dá a garantia da rúbrica. Tá? Então, nós legislamos aqui, ou propomos, em cima dessa progressão, deixando em aberto ainda, para uma discussão futura, a questão do concurso de entrada e do concurso MS5, que, por hora, segue a normativa que já vinha em andamento, qual seja a da Unicamp. De modo geral, é isso. Pergunto se o professor Edivaldo e o professor Antônio Carlos concordam com essa introdução. Eu só vou complementar, né, lembrar que nós procuramos fazer uma carreira que ela fosse norteada, né, do início ao fim, de uma forma que as pessoas olhassem aquilo, o que ela necessita para fazer, né, e não tem altos e baixos. Então, para cada nível precisa de uma coisa. Então, ali está bem norteado. A outra coisa é que os mesmos indicadores, eles são aplicados em cada nível, né? O que altera é a quantidade, mas a pessoa sabe o que ela precisa fazer também. O MS5, o professor Odilon já disse, né, inclusive a gente chegou a conversar na comissão, que como é desvinculado o título da progressão, né, para frente, né, seria interessante que o livre docente seja exatamente a mesma coisa do MS 5.1, porque ele pode prestar o concurso e aí, quando tiver verba, ele não precisa fazer uma nova progressão, ele já passou por ela. Aí foi uma questão de desvinculado de verba. O formato progressivo a gente já falou. E é isso. Acho que sim, né? Então, a sugestão é que a gente vá apreciando item a item. O primeiro item é o quadro. Diz respeito ao quadro. Aí vai, fala. Só para explicar o porquê do quadro, né? A nossa ideia era fazer um quadro que norteasse toda a carreira. E aí, na descrição do perfil, nós faríamos uma menção aos quadros. Então, se em algum momento a faculdade entendesse que precisaria fazer algum reestudo do quadro, ele não precisaria reestruturar a norma toda. A congregação é soberana para fazer. Então, a ideia era fazer o quadro. Porém, a informação que chegou depois é que, mesmo tendo o quadro está implícito na norma. Então, de fato, ele está implícito, né? Então, uma coisa não atrapalha a outra, né? Mesmo que a gente negue o quadro, né, ele está implícito, só para entender que se resolver, olha, somos contra o quadro, né, automaticamente a gente corre o risco depois, em cada parte do perfil, de criar quadro diferente, que foi isso que a gente quis não fazer. Tá? Só explicando o porquê da... Pode ficar. Em relação ao quadro, que o quadro não pode, se o quadro for alterado, né, o número da resolução que está no perfil não vai ser correspondente ao quadro, então vai precisar mudar também. Então, aí veio de que o quadro seja
Porém, que ele esteja em anexo a cada uma dos perfis. Então, quanto à resolução congregação, ela sai fora, ele vai vir como anexo a cada uma das classificações aí, do perfil. Então, este é um quadro de pontuação. Alguém quer comentar alguma observação sobre o quadro? Então, só em relação ao quadro, é só a modificação da resolução, então ele vai vir como anexo em cada um dos perfis. Então, coloco em votação os favoráveis ao item A de pauta, permaneçam como estão. Contrários que se manifestem, abstenções. O item A aprovado. Item B, que trata do perfil acadêmico de professor doutor 2, 3.2, 5.1, 5.2, 5.3. Coloco em apreciação, gostaria de fazer a mesma observação em relação ao quadro, que quando aparece resolução, conforme quadro 1 da resolução congregação, ali em destaque, conforme quadro 1 da resolução X da congregação, ele vai passar quadro anexo. Ok? Quadro 1 do anexo. Então, isso vale para todos tudo o que vai aparecer em relação à resolução. Professor Antônio Carlos? Não? Laurita? Não. Não, lendo o documento hoje, eu fiquei só com uma dúvida. Na página 4, no artigo 4º, item 2, na última linha, será considerada produção científica após a última promoção MS 3.2, entre parênteses. Eu sugiro, e assim, não exatamente sugiro, primeiro eu queria explicação, por que o 3.2? Porque, por exemplo, eu posso ir direto do 3.1 para o 5.1. Então, eu gostaria de uma explicação. Página 4 da congregação. Página 4, item 2. Que talvez fosse melhor deixar. Será considerada produção científica após a última promoção. E não ter, entre parênteses, 3.2, já que não há essa exigência de percorrer esse caminho. Hã? É o artigo 4º, na página 4. Artigo 4º, item 2. Está projetado ali. Na última linha, está ali, ó. Ah, tá. Item 2, na última linha do item 2, do artigo 4º. Será, na verdade, penúltima, né? Será considerada... Que ela pode ir de 3. Tudo bem? Você entendeu, Carlinhos? Entendeu? Não sei se é pertinente ou o que vocês pensaram para colocar isso. Sim. Não, eu não sei o que vocês falaram, mas eu acho que está correta a observação dela. Não é isso? Não sei que coloca 3. Talvez pudesse parar em promoção, após a última promoção. E não o parênteses que complicou, porque dá a ideia de que tem que ser do 3.2, né? Por exemplo, a Paula, o Borim fizeram direto. Sim. Tá certo, né? Certo? Então, como é permitido, sim, ir direto, né? Então, acho que é de bom tom tirar o 3, deixar a última promoção. Ok? E mais uma colocação. Só um minutinho, vamos, para não perder isso, senão... Quem está anotando? Ok. E no item, nesse mesmo artigo 4º, no item
5, que pede, na disciplina da pós, mínimo 2 disciplinas, média de 2 disciplinas por triênio. Aí eu não sei por que ficou triênio, porque a própria pós exige por quadriênio. Aí eu só fiquei pensando assim, já que a gente cumpre uma coisa pela pós, por que aqui tem que ser diferente da pós? O Carlinhos tem uma explicação sobre isso, que foi discutido. Na verdade, hoje, a avaliação é quadrienal, né? Mas a normativa da pós-graduação em vigor são 2 por triênio, né? Então, nós conversamos bastante sobre... acho que nós temos dúvida se esse número mágico de 2 por 3 anos ou se 2 por 4, né? Mas isso é uma coisa que talvez agora o João esteja como coordenador da pós, talvez você possa trazer uma luz diferente do que está sendo utilizado hoje. Porque até então, o que está em vigor são 2 por triênio, e por isso nós reproduzimos. Mas isso é possível de fazer, não, se achar que é mais interessante 2 por... Na verdade, qual foi o cuidado da comissão para toda a questão de ensino, né? É que, de alguma forma, a pessoa esteja sempre atuando no ensino, também na pesquisa, então tudo, né? Na verdade, não é eu fazer muito uma época e não fazer nada depois, é estar sempre fazendo um pouquinho. Então, esse número é meio mágico, né? Mas é por causa dessa deliberação da CPG. Tudo bem, era esclarecimento só. Mais alguma observação quanto ao 3, ao 5.1, desculpa. Podemos ir para o 5.2, então? Alguma observação? Não, eu sei, então. Perdão, 5.3. Não tendo nenhuma observação, coloco em votação o item B da ordem do dia, que trata do perfil acadêmico de professor doutor, 2, MS 3.2, professor associado 1, MS 5.1, professor associado 2, MS 5.2 e professor associado 3, MS 5.3 da carreira do Magistério Superior da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários que se manifestem. Abstenções. Aprovado. Vamos ao item C da pauta, que trata sobre o perfil acadêmico do professor titular MS6 da Faculdade de Educação Física. Coloco em apreciação. Faço a mesma observação quanto ao quadro, né, que será em anexo. Professor Roberto. Eu não sei se está aí, acho que é no artigo 10. Queria a explicação do 10 e do 11º. 10º e 11º. Comissão. Está na página 9. Odilon, posso falar? Vamos lá. Lembrando que tanto o estabelecimento do perfil, né, anterior aprovado, como o do MS6, ele tem parte que ele tem parte que é obrigatório, né, que é o requisito mínimo. Porém, é ele que norteia a banca depois.
né? Então, no caso aqui do que o professor Roberto está perguntando, que fala de se recomenda-se, né? Porque é muito provável, né, que no MS6, como é um concurso aberto para a comunidade externa, né, não é uma progressão interna somente, é possível que venham candidatos de fora da universidade, né, ou mesmo da própria FEF. Então, tem uma parte da norma, que isso é de praxe na Unicamp, que é dizer para a gente não vai fechar o papel da banca. A banca que define, né, nós estamos falando aqui partes que é o critério mínimo, né, que para você ter. Depois existe uma classificação que ela é meio universal. Então aqui fala-se, se a gente colocasse como critério mínimo ter captado o recurso, automaticamente alguém que não tivesse estaria fora. Então, quando a gente fala em recomendação, né, evidenciar liderança acadêmica e tal, a gente não tem como mensurar isso, né? É o qualitativo que está valendo para algumas partes. Então, é por isso que algumas partes ele é subjetivo, né? Aqui é para a banca falar, olha, nós temos essa avaliação. Tá? Então, tem parte do documento que é obrigatório e parte que ele é classificatório. O Odilon deve lembrar disso, né, Odilon? Quando a gente estava ali fechando o documento, nós apontamos que algumas questões qualitativas deveriam ser pontuadas em termos de recomendação. Porque quando você pensa no perfil do professor titular, ele é uma liderança na área dele. Se ele é uma liderança na área dele, ele, de forma qualitativa, ele alcança alguns critérios ali estabelecidos, né? Mas não é num perfil quantitativo do contar o pontinho. Do quantitativo de contar o pontinho. Ali, realmente, você avalia o memorial, você dá um parâmetro para a comissão avaliar o memorial daquele professor. Então, nós concordamos, nós 4 ali naquele momento, que seria interessante. Teve um outro quesito que nós colocamos também, que o professor Roberto não destacou, mas que a gente achou interessante, é que a gente está sempre pedindo na progressão trabalho de conclusão de curso ou iniciação científica. Quando chega no titular, nós estamos pedindo iniciação científica com financiamento. Porque ali é no final, é o professor titular. Esse, do final, ele precisa obedecer determinados critérios, né? Também tem uma dúvida do 11º, eu acho que é um erro aí, com relação à pontuação, né? Pontuação mínima de 30 e, entre parênteses, está 20 pontos. É 30 pontos, né? 25. pontos. 30. Só lembro que o MS6, né, ele é o antigo, ele é concurso ao mesmo tempo. Né? Ele é concurso ao mesmo tempo. Ele não é como ficou o 5.1. Então, já é concurso, já é outra coisa. Permanece como era o 5 antigamente, só para esclarecer. Né? Mais alguma observação? Coloco em votação. O item C, que trata do perfil acadêmico do professor titular MS6, da Faculdade de Educação Física, da Unicamp. Os favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, que se manifestem. Abstenções. Item aprovado. Próximo item, item D, que trata da proposta, é uma proposta de resolução para a classificação dos docentes que atenderam aos requisitos mínimos para a solicitação do concurso para professor titular MS6 da Faculdade de Educação Física. Como anteriormente, só esclarecendo, em outras assembleias, este assunto foi tratado, que aí diz respeito a vagas, verbas, né,
e foram solicitados junto à administração central, conforme manifestação dos docentes, um número de vagas, né? E que, como nós não temos garantia de que vem todas as vagas, nós antecipadamente já partimos para estabelecer alguns critérios de se vier menos vagas do que os solicitantes. Então, por isso que surge essa proposta, para que a gente possa, já desde antes das vagas serem liberadas, a gente já tenha aí alguns procedimentos. Gostaria que explicassem um pouquinho a comissão pode explicar um pouquinho para a gente essa tabela? Bom, vamos fazer como fizemos da outra vez. Eu faço uma explicação rápida, vocês me ajudam. No caso agora é só o professor Antônio Carlos, e o professor Edson não está presente hoje. Pois não. E o Marco Bortoleto, correto, que também não está hoje. Bom, em linhas gerais, segue mais ou menos o mesmo espírito das anteriores, à medida que usa de recurso aquele quadro, né, novamente. Porém, nesse caso, o entendimento é a partir de alguns itens, quais sejam o item A, atividades acadêmicas, esse se baseia naquele quadro de orientações, publicações, extensão e administração. O docente fará lá um certo número de pontos. O item B, tempo na carreira docente na Unicamp. Nesse caso, prevê-se uma valorização do tempo em que o docente está na carreira da Unicamp, né, como um item de valorização com peso 3. O primeiro, o item A, tem peso 5. O item C, por fim, tempo após o título de livre docente com peso 2. Então, tentando preservar essa naturalidade na carreira do docente. Temos ali aquela fórmula, que nada mais é do que a distribuição dos pesos, e um entendimento que seria mais ou menos o seguinte, me ajude aí, Carlinhos, se eu estou correto. Nós teríamos lá os candidatos, aplicaríamos essa normativa, o candidato com maior expressão aqui nos itens ficará com nota 10, correto? E os demais ficarão com notas proporcionais a esse 10, de acordo com o que eles obtiveram nos quadros de referência, correto? Assim a gente vai ter uma classificação do 10 ao menor classificado, né? Foi a fórmula que nós encontramos e estamos agora propondo para a apreciação. Só complementando, a gente tentou não usar aquele termo depreciativo dos pontinhos, né? Mas o que a gente chegou o candidato que tem a melhor pontuação de currículo, né? Como o professor Odilon explicou, terá a nota 10. Os demais, a nota será calculada dividindo-se a pontuação, né? Então, como exemplo, se alguém tem 500 pontos, né, terá nota 10. Aquele que tem 250, quando você divide um pelo outro, a média é 5. Né? A segunda nota é 5. Então, para todos os itens, é sempre em relação àquele maior. Então, alguém pode ser melhor num ponto, não tão melhor no outro, mas no cômputo, aquele que tiver maior vai ter sempre uma nota melhor. Alguma observação a mais? Coloco em votação o item D da pauta. Os favoráveis, permaneçam como estão. Contrários, que se manifestem. Aprovado, abstenções. Aprovado, item aprovado. Sendo que a item J da pauta, professora Laurita pediu a inclusão.
passa a ser destaque obrigatório. Então, pegou? O item J, que trata do concurso de provimento de cargo professor titular na área de Educação Física e Sociedade, na disciplina EF 112, História da Educação. Esse item que foi incluído em pauta, necessita da aprovação desta casa para que siga os trâmites legais da universidade. Coloco em apreciação. Tem, só para ser chato, tem um errinho de digitação ali em cima. Já que... Volta, por favor, no cabeçalho. É de digitação mesmo, é o departamento. Departamento. Não tendo questionamentos e observações, coloco em votação. Os favoráveis à aprovação do concurso permaneçam como estão. Contrários que se manifestem. Abstenções. Aprovado. Nós vamos entrar no pauta vencida, né? A ordem do dia vencida. Vamos entrar no expediente. Alguém gostaria de se inscrever ao expediente? Antônio Carlos. A mesa está escrita. Então, nós vamos para o primeiro item do expediente, que trata da nova proposta, de uma proposta para o site da FEF, lembrando que foi constituída uma comissão para que estivesse fazendo um estudo, levantando algumas propostas para que nós possamos estar atualizando, compondo, modernizando o site da FEF, visto que isso era uma solicitação feita nesta casa. Então, eu pediria que o professor Sérgio pudesse, como presidente dessa comissão, pudesse inicialmente estar fazendo as observações necessárias em sua apresentação, em breve, 2 minutos. Boa tarde. Vou vir aqui na frente, só para poder mostrar. A comissão tirou 4 propostas, né, de layout da homepage da FEF, e aí a gente quis trazer para a congregação, exatamente porque tinha surgido daqui, né? E aí, no sentido de apresentar essas 4 propostas e ter uma indicação por parte de todos vocês de qual segue, porque a partir daí a gente vai ter que começar a pensar as partes internas, né, da estrutura do site da FEF. Então, como que vai ficar a graduação, a pós-graduação, a extensão e por aí vai. Só que a definição da homepage ela é fundamental porque ela que vai dar toda a identidade para o que vem depois, tá? Então, a gente precisava dessa conversa com vocês, até para que não ficasse só uma opinião da comissão, né? E nesse caso, como ela envolve aí o site da FEF, a gente achou melhor trazer aqui, tá? Então, eu vou passar as 4 e só precisa clicar aí na... A primeira, ela é a mais óbvia de todas, seria manter o site do jeito que está. A gente se reuniu, discutiu, e uma das propostas seria, então se a gente não chegar a consenso algum, né, Felipe, me corrija se estiver errado, a gente fica com o que já tem, tá? O que já tem, todo mundo sabe como é que está, né?
que permite 8 destaques ou mais, ele é randômico, todos têm o mesmo tamanho, enfim, toda essa estrutura que já existe. Vou avançar nas demais, porque as demais elas apresentam algumas, né, modificações em relação a essa estrutura, né. Basicamente, eu diria que as demais elas vão operar numa lógica assim, ela vai alterar 25%, 50% e 100%, né, Felipe? Então, eu não sei como eu faço aqui, eu acho que é você aí, ou eu aqui? Eu não. Ah, só... Não, mas é que o Emerson não abriu todos os documentos, né? Mas isso eu já esperava, né? Olha quem está mexendo no site. Tudo bem, tudo bem. Olha, na tela anterior, eu vi 4 propostas ali. Mas não vai. Não, mas volta só lá. vai nessa, entendeu? Eu não faço, eu sei que tem que abrir. Não, essa é o atual, ó, só para todo mundo visualizar, não tem grandes questões. O site 2, eu vou mostrar a questão visual, só para vocês, a proposta 2, né? Ela vai trazer aqui, né, uma nova configuração, mas mantendo a estrutura atual, tá? Então, aqui seria dar um destaque maior para a questão dos vídeos institucionais, que hoje eles estão colocados aqui, ó, nesse ponto, ele está em destaque, então teve algum evento que foi gravado, passou pelo audiovisual, ele vai ficar em destaque aqui até um próximo evento, tá? Dá um destaque também para a revista Conexões, foi algo que a gente conversou bastante na comissão, que seria importante dar esse destaque para a revista, já que no site atual ela fica lá um pouco escondida, né? E aqui seria a estruturação de uma agenda para facilitar a busca de informações, divulgar um pouco mais do que acontece internamente, né? Então, acho que a gente faz pouca propaganda do que nós fazemos aqui, no bom sentido. Por exemplo, teve agora o concurso da Carminha, e ele, se tivesse uma agenda, seria muito mais fácil de achar, né? Ele tinha que ir lá num campo de concursos para conseguir encontrar, e era uma informação que deveria, pelo menos na minha opinião, aí não estou falando em nome da comissão, mas eu entendo que são informações que nós vamos todos passar, né, e acho que está em destaque, é um ganho aí para a unidade, né? Então, a grande mudança nessa seria essa inclusão abaixo dos destaques atuais dessa estrutura, tá? Felipe, quer completar alguma coisa? Volta na 2 lá, Emerson, por favor. Não, essa é 1. Desculpa, é verdade. Aqui também seria uma ideia da existência de um menu secundário. Hoje, boa parte dos sites, eles possuem, né, um menu secundário fixo, em que ele categoriza, né, como se fosse lá nos primórdios da internet, um mapa do site, né? Então, ele vai funcionar também como um acesso rápido, e ajuda bastante e também mostrar o fim do site, né? Aqui o site termina e você consegue encontrar outras coisas que talvez não estejam tão destacadas lá no menu principal, tá? Isso vai se repetir também nos outros. Aqui, do texto? Isso, vai aparecer outras informações aqui, né? Aqui ele repete, né?
mas aqui, isso aqui poderiam aparecer departamentos, e aí colocar todos. Tá uma informação um pouco mais dada ali. Isso não foi definido o que vai ficar ali, né? Mas a ideia de ter esse menu como um rodapé da página, e é muito comum em boa parte dos sites, né, que esse rodapé, independente de onde você navegue, ele aparece. Né? E o que facilita. Tá bom. Tudo bem? Fala, Felipe. Aquela premiações embaixo, em cima à direita ali, ó, vermelhinho. Ah, aqui, né? Aí, e depois a questão dos menus que a gente tinha pensado em encurtar, tirar alguns. Isso. Daquela faixinha. Ó. Aqui, né? Só reforçando, aqui ficaria também a questão um destaque em texto de premiações, não só docente, mas no geral da unidade, porque existem vários tipos de prêmios, e ficariam em destaque. A gente consultou todos os sites da Unicamp, tá, para chegar aí numa configuração do que seriam as melhores soluções. Tá? O que a gente vai estar apresentando hoje aqui é um pouco disso, de cada um. Nem todas as unidades elas colocam a questão da premiação, mas tem algumas que dão bastante destaque para essas questões. Não só premiações pessoais, mas sim premiações de alunos que ganharam algum prêmio, fica aqui listado, e ele vai, né, tendo um fluxo, conforme vão ganhando esses prêmios, ele fica melhor localizado. E aqui, né, em relação ao menu hoje da FEF, seria enxugá-lo para facilitar um pouco a busca dessas informações. Né? Então, se vocês entrarem no atual, vocês vão ver que ele tem mais possibilidades e, no nosso entender, esse maior número de possibilidades gera uma certa dificuldade na navegação. Tá? Tudo bem, Felipe? Falei tudo? Isso, que aí ele poderia, né, esses que saíram poderiam ser contemplados aqui embaixo. Pode ir. A 3, né, ele seria aí uma grande reforma aí visual, de estrutura, né, pressupõe aqui 5 destaques, sendo 2 maiores. Claro que teria que pensar em normativas para ocupar esse espaço, porque parece que tem muita reclamação. Isso aqui é o evento do Serginho e eu queria o meu aqui no lugar dele, e gera uma série de brigas. Então, a ideia é que isso funcione muito por data, né, que se está em destaque é porque está acontecendo hoje. Se esse aqui vai acontecer amanhã, né, ele fica num destaque menor, depois ele sobe. Enfim, é um pouco isso. Ter esse campo aqui para funcionar como um menu de acesso rápido. O site da FCM ele tem esse menu de acesso rápido, me parece ser bem interessante, ele facilita aí a busca. Aqui para baixo teria uma agenda com aspecto mais visual, num diálogo bastante próximo com a agenda do site da Unicamp, ela tem essa estrutura. Tá? Em relação à agenda, em qualquer uma dessas categorias, né, em qualquer uma dessas propostas, a gente entende que a agenda tenha que ser da FEF, mas ela vai estar categorizada pelos lugares. Né? Por exemplo, ela vai ser uma agenda com uma etiqueta da pós-graduação, é uma agenda com uma etiqueta da graduação. Tá? Mas aqui seria mostrar a agenda completa. Tá? Aqui seriam algumas notícias, né, que a gente recebe, principalmente via coordenação e direção, notícias que envolvem não só a educação física, mas ações da Unicamp como um todo. A gente recebe pelo menos 2, 3 e-mails por dia pedindo, divulguem isso entre a sua faculdade. Então, essas notícias seriam um lugar para conseguir fazer isso. Tá? Aqui seriam os vídeos, né, naquele mesmo esquema da proposta anterior. Aqui, colocar um destaque para dois programas que recebem verba e
e eu considero importante que eles estejam em destaque, um fácil acesso. O grupo PET hoje, ele ainda tem uma visualização mais rápida no site da FEF, mas o do PIBID é difícil de encontrar, né? Então, está aqui na home, é uma forma de a gente também prestar contas para essa verba que vem para a unidade, ela garante a permanência de muitos estudantes, então, colocar ele em destaque, né? Pensamos aqui num espaço para os egressos, que é uma demanda aí que não vem só da graduação, mas também da pós, né? Pensar um lugar para eles aqui dentro do site. FEF na mídia, né? Muitos de nós aí, às vezes damos entrevistas, fazemos várias coisas, e seria um espaço de divulgação, as premiações, tal qual no outro. Aqui, ficariam em destaque os logos dos grupos, de todos os grupos que estão lá hoje listados de uma outra maneira, e aquele menu final. Esse menu final aqui, ele eu copiei do eFish, então não estranhe que tem algumas informações, departamentos outros, mas era só para visualizar aí como ficaria, tá? Então, essa proposta, ela traria aí uma total reformulação na estrutura da home, tá? Diferente da anterior, que seria acrescentar algumas coisas. E a quarta e última proposta, né? Que isso, hein? Agora aprendeu, né? Ela segue a estrutura atual, né? Mas teria aqui 3 menus que seriam fixos para informações. Isso foi uma demanda que veio principalmente da extensão, né? De ter um espaço mais fixo para essas informações. E ele aponta aí a ideia do FEF na mídia, que está na proposta 3, né? Eu não estou conseguindo ler, as premiações, né? Enfim, os vídeos, eles não ficariam em destaque enquanto imagem, mas enquanto informação, o que facilitaria um pouco mais o acesso da forma como ele está hoje, né? Que ele fica lá num ícone mais escondido, tá? Basicamente isso, né, Felipe? Falei tudo? Pode, claro. Oi, só aquela questão dos 3 botões ali, acho que não dá para ler, seria cursos, se alguém clicasse ali, viria todos os cursos, graduação, pós, enfim. Atividades físicas são os projetos da extensão, né, que a Malu tinha colocado, e o vermelho que não dá para ver é processo seletivo. Então, processo seletivo de docente, qualquer outra coisa, traria tudo aí. Então, essa aba, e esses 4 itens embaixo, é bem isso que você falou, é tudo detalhado, o texto, o que tem em cada item daqueles 4 lá. Só complementando um pouco, assim, a gente está falando muito de agenda, a gente até discutiu, a agenda, que necessitou até da professora Carminha, o ideal é que as pessoas, os secretários, quem tem a informação, ele tem acesso à agenda e ele coloque lá. Aí existe aquela preocupação do que a pessoa colocou, escreveu errado, é errado para o mundo, entendeu? Mas vai gerar uma demanda para os secretários isso daí também. Inclusive, depois vai ter que ser definido um filtro, o que realmente tem que estar lá e o que não tem que estar lá, e quem revisa o que está lá, e assim por diante, entendeu? Então, essa questão da agenda ela é legal, mas a gente precisa tratar direitinho o processo, como é que ele vai funcionar. Deixa eu só esclarecer um pouco, né? Eu acho que esse momento é o momento da gente, primeira vez, nós estamos tomando contato com algumas ideias, né? Acho e acredito que a gente precisa amadurecer, sim, né? Principalmente naquilo que diz respeito ao trâmite de tudo isso, né? Como que vai ser o fluxo, como que nós vamos fazer para que isso funcione, para que a gente não caia numa armadilha própria, né? Então, acho que a gente precisa tomar alguns cuidados, mas eu acho que a gente precisa, sim, estar discutindo, trazendo ideias, trazendo informações. Eu pediria que o Felipe fizesse algumas observações quanto a isso, né? Quanto a essa funcionabilidade da coisa, né? O que acarreta mudar uma coisa, mudar outra, porque a gente sabe que
no fim, o serviço é ali, né? Então, Não, vai bater aí. a bronca é aqui, mas o serviço é ali. Então, assim, o site da FEF, é lógico que a mudança, que nem a proposta 3, você pode colocar lá, Serginho? Vamos ver se ele tem tanta habilidade assim. A 3. Ó, a proposta 3, assim, sobe isso. É uma mudança de visual, possível de ser feita. Se decidir, faz assim, a gente faz. Mas uma coisa é o que, de repente, é bonito, é diferente, outra coisa é o funcional e o que vai vir depois. Então, assim, um pequeno exemplo. Imaginem todos vocês, a hora que vocês tiverem um evento, e esse evento é aquele desenho do ENAD, ele está pequenininho e o outro está grande em cima. Você não vai gostar. Então, vai gerar ruído. Aí você vai explicar para a pessoa, não, mas é aleatório. Então, cada vez que a pessoa entra na página, uma hora ele vai aparecer em cima. Então, essa é a primeira questão que vocês têm que pensar depois, né? Uma outra questão, assim, a gente tem 5 destaques. Hoje no site a gente tem 8 ou mais ilimitado. Se você aumentar para 6 destaques ali, como que vai ser a estrutura do site? O site vai ser grande, igual os dois de cima, vai ser pequeno, igual os de baixo? Tem que pensar nisso. Aquela questão da agenda, você trabalhar a agenda com imagem é bonito. Só que a hora que você estiver divulgando o congresso, então, a hora que você estiver divulgando o evento em cima, num daqueles 5 destaques, né? Que horas que entra essa informação do evento na agenda, que horas que entra essa imagem, ciência do desporto embaixo, ela se repete com a de cima. Então, tudo isso são questões que a gente precisa decidir para, na hora que for colocar lá, a gente trabalhar. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo. A questão também dos daqueles acessos rápidos, realmente a gente tem na FCM, mas quando você entra na tela inicial do site, a área visível, que é aquela que você digita o site e aparece sem você clicar em nada, ela vale muito, entendeu? Qualquer site. Então, a gente precisa repensar também se realmente aqueles botões da direita, que eles ocupam 25% da tela inicial, sem você mexer em nada quando você acessa o site, o quanto vale a gente deixar uma informação estática ali para a pessoa ter o acesso rápido, sendo que, de outra forma, hoje, ela já tem o acesso rápido. Porque todas as páginas do site, elas são medidas, quantos cliques tem, quantos acessos, de onde vem. Então, também é uma outra coisa que precisa ser analisada, assim. Porque, de repente, se já tem muito acesso, pode ser desprezível aquela parte ficar estática ali, e ali também ser um destaque, além desses 5, pode ter uns 6, 7, entendeu? Por alguma coisa nova, alguma coisa que muda, né? Então, assim, são detalhes que a gente observa no dia a dia, que na hora de for decidir sobre isso, a gente só precisa decidir o que vai acontecer, se todo mundo vai ficar satisfeito com um destaque pequeno, e assim por diante. Entendeu? Mas eu acho que, sim, algumas coisas precisam realmente ser incrementadas no site, seja no atual ou no novo. Essa questão em especial da revista Conexões, acho que ter essa visibilidade, eu acho que é importante. Eu acho que, particularmente falando, mais ainda do que você colocar um ícone maior, uma figura, enfim, mas o nome dos artigos que entram, porque agora vão entrando direto, então, de repente, a pessoa já vê o nome do artigo, se interessa, se não interessa, talvez fosse até mais interessante no meu ponto de vista. Mas aí, só essas observações que eu queria colocar para vocês, e essa da agenda que eu acabei de falar também. Professor Borim? Boa tarde. Eu assim, tenho algumas preocupações quando se fala dessa questão do prazo, né? Imagino que, em termos da instituição como um todo, apesar da gente estar buscando alterar e, de alguma forma ou de outra, melhorar a visibilidade, mas a pós-graduação ela tem prazo, porque o site ele é um dos itens que nós seremos avaliados, né? Já saíram as datas para a entrega do relatório, então nós temos até abril de 2020 para entregar o desse ano,
e dezembro de 21, que é onde realmente nós vamos ser avaliados. E assim, essa é a primeira colocação. A segunda, nós vamos poder ter autonomia para internamente poder mexer? Quer dizer, a CAPES ela já tem itens que precisam estar constando nessas relações. E um terceiro ponto é que eu assim, pediria para que na página inicial constasse a questão da agenda, e aí o professor Sérgio aponta, não sei se é nesse terceiro ou no segundo, que tem o exemplo. E a outra é a questão dos egressos, que é um outro item que nós também vamos ser avaliados. Então, assim, essas três coisas me preocupam, né? Que eu sei que tudo a gente discute, faz reflexões e tal, mas eu gostaria que fosse considerado essa questão dos prazos que a pós-graduação tem, porque ela vai ser avaliada pela questão do site. Obrigado. Professor Odilon. Eu queria fazer um comentário sobre esse número 3 aí, só para sofisticar a conversa, né? Não quer dizer que eu seja a favor dele, mas, enfim. Eu entendo os argumentos sobre as dificuldades, mas, assim, há também estudos bastante claros que as pessoas vão cansando dos layouts e esse cansaço faz com que elas não acessem mais a página, né? Então, uma troca de layout, embora trabalhosa, ela cativa a volta, né, à página. Ao passo que, veja, o professor Sérgio nos foi guiando nas mudanças, né? Se você entrar num site muito parecido com o anterior, mas com alguma mudança de ordem, você fica perdido, porque você não sabe que houve a mudança, né? Então, a mudança mais radical, às vezes, ela é mais didática. Eu, particularmente, gosto daqueles botões à direita ali, porque ele cativa o uso, né? Ele leva você a ver o que está lá. A agenda também, ela é chamativa, né? E, portanto, cumpre o seu papel. Se isso é o suficiente para optarmos por isso, eu não sei, não foi essa a minha fala. Eu só quis acrescentar alguns argumentos a favor de uma mudança um pouco mais expressiva, né? Foi muito legal você falar isso. Eu não quero que vocês entendam que na minha fala eu estou dizendo para deixar do jeito que está, para também depois falar assim, pós-graduação precisa fazer tal coisa corrida, então vamos deixar do jeito que está. Eu concordo com você. Acho que essas mudanças fazem com que nós possamos ver coisas diferentes, né? E me parece que eu vejo que essas alterações elas são salutares, mas apenas levando em consideração a questão dos prazos. Professor Edivaldo. Eu tenho uma pergunta. Eu também sou favorável à mudança. Eu acho que é interessante em termos estéticos. Eu acho que o site da FEF tem o mesmo modelo já há um tempo. Eu só fico preocupado, ajudando o Borinho aqui, porque como a gente finalizou 3 relatórios da pós, e aí a pergunta, Serginho, tem determinadas coisas no site atual que ajudam demais o relatório da pós-graduação. Então, por exemplo, existe lá um item chamado Notícias e Eventos, que fica o histórico lá, de anos. Isso é muito interessante, porque na hora de fazer o relatório, Borinho, você vai passar por isso agora, você pega ali o histórico dos eventos, o professor que visitou, que você não lembra na hora de fazer o relatório, o professor visitante que veio do estrangeiro, está tudo ali, e é uma fonte muito interessante para a elaboração de relatório da pós-graduação. E como o professor Borinho colocou, a gente tem que tomar um cuidado especial com a pós-graduação, porque o site da pós-graduação é avaliado, o programa é avaliado pelo site, né? Então a gente tem que tomar um cuidado ali de deixar todas as informações disponíveis no site da pós-graduação. Mas se a gente conseguir dar conta disso, de manter um histórico dos eventos da agenda na proposta atual, eu acho que é interessante. João, só uma parte. Aqui, deixa eu pegar aqui, já que eu tenho equipamento para... A ideia, na hora que a gente for desdobrar, independente de qual proposta seja, né, na hora que eu clicar aqui no Agenda Mais, né, se eu clicar aqui, eu acesso o evento, aqui no caso, corrido. Se eu clicar na Agenda Mais, eu acesso uma lista corrida desses eventos e consigo acessar esse histórico. Isso, veja,
eu diria que em qualquer uma das propostas aí, embora algumas elas vão fornecer uma ideia de uma maior revolução do ponto de vista estético, a gente não, no fundo, a gente não está trazendo nada novo do ponto de vista assim, tudo que está aqui existe hoje, tá? Só que hoje vai estar junto, por exemplo, essa agenda com as notícias, é uma coisa só num espaço. Aqui a gente vai desmembrar e vai continuar cada um, assim, o que são as notícias, né, de coisas que aconteceram aqui. Você encontra num espaço específico, né? Os eventos organizados aqui pela instituição estão em outro, entendeu? Então, seria separar um pouco essas informações, e aí eu entendo que facilitaria para quem vai depois fazer isso. E poderia ainda dar mais trabalho para o Felipe e para o Adalberto, que estão aqui, né, aproveitar a presença deles, e ele pensar, gerar algum tipo de relatório em PDF. O coordenador da pós vai lá, eu quero os eventos de tanto a tanto, ele gera um relatório automático, entendeu? Microfone, por favor. A ideia é essa. Assim, tem o Felipe essa, escrito e depois né? o Mário. Alô. Então, hoje, Serginho, eu preciso corrigir, hoje não tem essa questão de agenda. Uma coisa é a agenda que vai acontecer, a professora Carminha, a defesa dela, o secretário entra lá e registra isso e acabou. E outra coisa são os registros dos eventos que acontecem, que ficam no site, no destaque, saiu do destaque e vai para uma página única, são coisas diferentes. Então, não existe essa agenda, defesas que vão acontecer hoje, concursos, sim, é outra eu me história. expressei, mas a ideia é que isso também possa ficar essa é a proposta disponível, dia 15, 12, aconteceu tal evento aqui. Sim, aí o secretário entra lá, vai ter uma abinha da agenda, ele põe lá. Só uma questão assim que eu queria também esclarecer. Isso foi um motivo de bastante discussão lá na comissão, né, Felipe? Porque o Felipe falava assim, a gente vai mudar e como que vai ficar a inserção desse conteúdo? Essa é sempre uma preocupação muito grande do Felipe e é justo que seja uma preocupação que venha da informática. Eu, como estou do outro lado pensando isso, eu entendo que ele não teria, essa é a minha visão do processo que tem que ser refinada no debate. Ele não seria completamente alterado do jeito que ele é feito hoje, tá? Porque hoje eu quero divulgar lá o Corrindo, que foi um evento que estava comigo, né? Eu entro, faço uma RT e informo. A diferença é que, na minha lógica, que eu tenho pensado o site proposto na comissão, eu vou entrar com a minha senha, vou num campo agenda e coloco as informações, que, no meu entender, vai facilitar ainda mais a vida da informática, porque hoje, muitas vezes, eles têm que ficar caçando informação para saber direitinho o que vai, para onde vai. É óbvio que eu não posso, enquanto usuário, ter acesso, eu coloquei aquela informação, ela já vai para o ar. Vai ter que ter algum filtro, que talvez sejam secretários, o Emerson, né? A gente pode fazer essa votação já, Emerson. E para liberar e fazer essa revisão final. Pô, não colocou a foto, né? Mas assim, eu vou ter o lugar certo para colocar a imagem que vai ficar em destaque. Lugares assim que facilitam para o usuário. É óbvio que de início vai ser um pouco complicado. Mas como é com todo o sistema, a gente está tendo várias pessoas indo lá, não estou conseguindo inserir nota na DAC, porque mudou o lugar. A primeira vez vai bater a cabeça, a segunda bate a cabeça, mas consegue fazer, né? Então é um pouco isso. A gente já tem essa ação que o usuário vai lá e tem que fazer RT. Né? Seria colocar RT em outros lugares, ela vai colocar informação, essa informação está basicamente pré-formatada, necessita só de uma revisão para ir para o ar. Enfim, eu acho que ele pode funcionar dentro de uma lógica muito próxima do que tem hoje. Tá? Só para esclarecer isso. Felipe. Eu só queria responder uma coisa para o Borim,
que é referente a se vocês vão poder mexer. Faz mais de 3 anos que a graduação pode mexer, a pós-graduação, tá? E a ideia é um pouco na linha do que o Serginho está falando. Se você tem informação, você tem que ter acesso a você ir lá e colocar. Você não tem que ficar pedindo mais para ninguém. E é assim que a gente tem trabalhado com os sistemas novos, inclusive com o da Codesp. Quem oferece projeto tem visto que tem ido lá, autenticado, colocado lá o projeto que quer oferecer para o próximo semestre. Depois, mais tarde, volta no sistema, escolhe quem é o monitor que se inscreveu. O monitor não preenche formulário, ele vai no sistema também, ele coloca que ele quer ser candidato. E assim tem acontecido também com o sistema de Bolsa PAD da graduação que a gente fez, porque tem várias normas e o próprio sistema barra o aluno, se de repente já repetiu, se ele colocar lá que ele repetiu na disciplina, ele já não pode nem continuar se inscrevendo. Então, tem algumas regras e a gente é dessa política que faça você mesmo. Se você tem informação, se você tem informação sobre a agenda, você entra, você coloca. Então, a gente sempre trabalha nessa linha de não ficar replicando o serviço. Quando eu falei para o Serginho dessa preocupação de colocar na agenda, é justamente isso. Existe a preocupação de que as pessoas, de repente, podem colocar o que não é para colocar, ou pode colocar alguma coisa e escrever errado, e ali ficou aberto para o mundo. Só que a gente tem que pensar o seguinte, que alguém, em algum dado momento, tem que assumir essa responsabilidade pelo que escreve. Se não é o secretário que passe pelo coordenador, ou enfim. O que a gente não pode atribuir é uma função de um digitador para um técnico que é contratado pela universidade para desenvolver soluções tecnológicas, e não ficar digitando texto. Entendeu? Então, essa é a preocupação. E só para concluir, referente ao ingresso que você falou, qualquer pedido, seja da graduação, da pós, da extensão, vocês podem fazer um RT, que isso independe do site novo, independe de qualquer outra coisa. Se você tem uma necessidade de ter uma página de egresso ou algum sistema que o aluno entra lá, ele se cadastra, ele coloca alguma informação onde ele está trabalhando hoje, enfim, você solicita, e a gente faz isso independente dessa questão do site, de layout, enfim. A gente senta junto, estuda e implementa. Professor Mário, na palavra do professor Mário, eu vou encerrar. Então, quem quiser escrever, que nós temos uma lista grande de inscritos aqui, ok? Partindo da fala do Odilon, né, e todos estão colocando, eu fico preocupado um pouco, assim, às vezes, com o excesso de informação que está posto. E aí, Serginho, você comentou que vocês viram vários sites, né? E acho que, não sei, enquanto está se pensando, se não valeria a pena acessar estudos sobre isso, porque eu já vi artigos de comunicação que analisam páginas, né, da internet, porque me parece que o excesso de informação, muitas vezes, ele também cansa. Né? Então, você bate o olho, tem esse monte de coisa aqui, também cansa. E eu tenho visto algumas páginas, né, novamente, aí é uma questão de afeto, né, que tem pouca informação e elas têm um sistema de mudança que são mais interessantes do que esse excesso. Então, eu acho que uma observação que talvez valesse a pena dar um estudo, mas um estudo acadêmico, porque eu já vi, né, pessoas da área da comunicação que estudam essas coisas, né, porque tendo uma informação um pouco melhor de como isso atinge a população ou um determinado público, né, como isso é endereçado para determinado público, aí eu acredito que esse debate que a gente está fazendo aqui vai ficar um pouco mais objetivo, né? Aí sim a gente escolhe aquilo que circula ou não, né? Eu acho que é uma coisa para se pensar. Posso só pelo menos essa aqui, eu acabei trabalhando um pouco mais nela, nas outras o Felipe, e eu acho que o Felipe ele é muito mais hábil do que eu sou para fazer isso. Tá? É óbvio que na hora que eu olho aqui ela dá um impacto. Eu não tive um cuidado na hora de fazer, porque eu fui fazendo, tentando aprender a mexer no programa para montar a estrutura, porque assim, tem uma questão que é fundamental em qualquer site, que vai ser a ideia da tipografia. Então, qual é o tipo de letra, tamanho de letra? Eu não me atentei muito a isso, Mário, porque eu perderia um tempo absurdo para manter assim, ó, tudo do mesmo tamanho. Eu fui meio replicando a informação, e isso em qualquer site. Né, hoje, no site atual da FEF, ela mantém essa questão da tipografia. Então, o que é título vai estar sempre do mesmo jeito, o que é informação dentro está de outro. Aqui foi um pouco, eu fui catando possibilidades, recortando, colando. Nos outros, essa questão da tipografia, acho que ela está mais coerente. E isso já dá um impacto enorme, né?
por incrível que pareça, às vezes o tipo de letra ele atrapalha a leitura, o tamanho de letra, tem 1000 coisas que eu não consegui, eu não tinha nem ferramentas assim, para conseguir desenvolver na proposta, né? Então, só acho que é um pouco isso, que dá um impacto. Mas, assim, a gente pode também, independente de qual a gente seguir, a gente vai fazendo testes, né, com a informática e vai avaliando, ó, isso aqui vai ter que mudar. É um processo que se estrutura muito nisso, né? Se coloca, testa, tem que refazer alguma coisa, mas você precisa ter uma ideia de onde partir, né? Uma ideia que passa pelo fluxo da informação que vai ficar na capa, né? E quais os campos que vão ser contemplados em destaque. A partir daí a gente mexe do jeito que for melhor dentro de uma ideia de layout. Eu prefiro sempre sites mais limpos, assim, do jeito que você fala também. Tá? Carlinhos. Na verdade, não é questionamento, é algumas coisas que a gente pensa, né? A gente olha, qualquer modelo, o site acaba sendo pesado, né? E fica aquela pergunta, não precisa, é só para levantar. Quem é que define o que vai para a página? Né? A segunda, acho que o Felipe já respondeu, quem é que tem autonomia para alimentar toda essa situação? Né? A outra coisa, é um site da FEF, né? E muitas vezes nós temos coisas da FEF que não aparecem, mas temos de outras instituições, né, outros departamentos, institutos da Unicamp que aparecem. Ou seja, quem é que define o que e que momento? Né? O que é prioridade? Por exemplo, nesse modelo aqui nós temos lá, supostamente, notícias que estão na página da Unicamp. Vamos dizer que lá tenhamos 20 notícias, né? E vamos pegar 2. Quem é que define quais são as 2? Então, na verdade, é definir quem que tem a prioridade de alimentar o site, né? E tentar deixá-lo não tão pesado como é hoje. Eu já citei numa outra congregação. No modelo que nós temos hoje, na parte do lado direito embaixo, né, não dá para saber. Ali nós temos grupo de pesquisa, nós temos laboratório. Além de estar todos juntos, não estão todos, né? Alguns. Então, qual é o critério para se colocar as coisas? Tá? Então, basicamente, é só para, na hora que vocês estiverem formulando, para pensar essas situações. É só isso. Odilon. Felipe. Não, eu só queria responder para o Carlinhos que existe uma portaria do diretor, que foi feita pelo professor Miguel, que é 22, e lá define o que vai e o que não vai. Né? E são assuntos pertinentes da FEF, ou que seja diretamente da FEF ou de outra unidade, que tenha a FEF envolvida, coisas do tipo. E só falando um pouquinho do Mário, existe, qualquer coisa que a gente decida aqui, seja qual for o layout, existe alguns critérios definidos em design. E na FEF não existe ninguém especialista em design, em web design. Então, assim, existem recomendações de que não se use cores quentes em qualquer site. Não se use também só tons de cinza e preto. Dê preferência para texto preto. Então, existem alguns padrões, sim. Inclusive, na conversa que eu tive com o Serginho, eu até falei que, de repente, poderia ser uma possibilidade de a gente ver alguma empresa especializada em web design, que viesse fazer uma proposta, que fosse alguma coisa mais profissional, enfim. E, a partir dali, a gente viria, ou faria aqui, ou contrataria uma parte inicial, e depois a gente faria o resto, alguma coisa assim. Então, também seria uma opção que, de repente, a gente pode decidir aqui. Mas essa questão de cores quentes também é relativo. Você vai fazer o site da Mônica, você não vai colocar cores pastel, por exemplo. Mas existe, sim, algumas questões nessa linha. Odilon. Bem rapidamente, em razão do avançado da hora, eu queria perguntar para o professor Borim e para o professor Edivaldo. Vocês citaram a importância do site para pós, né? Mas e os relatórios passados foram favoráveis ou desfavoráveis à página atual? Porque isso é um indicativo de, né? Foram favoráveis.
Então, algumas coisas têm que ser preservadas, entendo isso, né? A gente não pode perder o que tinha, né? E uma coisa que eu ia falar para o Serginho, você citou a questão das tags, né? Das etiquetas. Pode ser, não sei, estou sugerindo isso, que vocês pensem isso, né? Com quem vocês estão decidindo, essa atribuição, que foi preocupação do professor Carlinhos, corretamente colocado, quem é que finalmente libera aquele conteúdo, né? Ele pode trabalhar a partir das etiquetas, né? Se é um assunto da graduação, por exemplo, ele vem com a etiqueta graduação. E se vem com a etiqueta graduação, quem responde por isso hoje é a professora Paula. Se aquele assunto não está de acordo, a comissão de graduação vai cobrar por que ele foi colocado. Isso descentra, né? Porque a gente não pode ter a figura, que a gente até brincou, mas não pode ter a figura do Emerson decidindo o que vai e o que não vai para o site, que é uma responsabilidade, e muito menos a informática, né? Eu acho que isso tem que estar, na minha opinião, estou argumentando nesse sentido, alocado nessas etiquetas. Tá? Era isso. Sem encerrar Só complementando rapidinho, o Didier, assim, já funciona dessa maneira, entendeu? Então, o conteúdo das áreas, por eles terem autonomia para modificar, a gente, informática, a direção, nem se preocupa, por conta e risco do que coloca, do que atualiza, do que não atualiza. Tem sido assim. Mas o risco continua na direção. Sempre. Sem querer encerrar o debate, mas encerrando o debate desse assunto, visto que ainda temos muito a discutir sobre a temática, que a comissão retome as ideias, né, e que a gente, no início do ano, possa estar retomando e tomando algumas diretrizes mais efetivas para que a gente possa efetivar aí os nossos trabalhos. Hoje não é uma decisão, e sim um início de uma discussão. Professor Sérgio? Bom, concordo com essa questão, mas eu também acho importante, do ponto de vista da comissão, a gente ter um pouco mais de clareza em qual dessas propostas a gente vai se debruçar para refinar, para adequar a tipografia, adequar assim, o tamanho de letra, para ficar um pouco mais próximo do que vai ser quando for implementado, né? Para que a gente bata o olho, não, eu consigo visualizar essa informação. A letra vai ser essa, o tamanho vai ser esse, porque, embora todas contenham basicamente as mesmas coisas, o lugar que essas coisas estão, elas são diferentes, e a gente precisa ter a gente entendeu que aqui seria o melhor lugar para a gente falar, então, a gente segue com essa proposta e vai derivar o site completo da FEF a partir daí. Só queria fazer essa consulta aqui na congregação, já que eu e o Felipe estamos quase de penetras aqui, né, Felipe? Mas a gente queria ouvi-los, né? Tá bom? Não sei se é possível, mas eu gostaria. Eu não sei se isso é possível no momento. Consulto aí aos pares, não sei se dá para a gente definir alguma coisa nesse momento. Voltamos no começo do ano, então, para a discussão, e onde vai se centrar essa discussão maior, ok? Eu vou pedir licença, vou me retirar para outra reunião, né? O professor Odilon passa a presidir essa assembleia, tá? Particularmente agradeço aí a presença de todos, desejando um bom Natal aí a todos, visto que é a nossa última congregação. Espero contar com todos vocês lá na nossa festa de confraternização. Professor Odilon. Bom, estamos no expediente, mas como eu estou assumindo agora, eu estou de fôlego renovado, podemos ficar aqui ainda umas 2 horas. Fui pego um pouco de surpresa e não trouxe meu óculos, mas farei o possível. Vou dar ciência de uns eventos acontecidos entre 24/10/2019 e 13/12/2019. FEF Paralímpica, Adapta a FEF, em 25/10/2019, palestra com a doutora Laureen Lieberman, em 1/11/2019, e Camp Abilities, em 23 e 24
do 11 de 2019, na FEF Unicamp, sob a coordenação dos professores doutores Maria Luísa Tanuri Alves e Edson Duarte. Primeiro simpósio de atualização em exercício físico e doenças cardiometabólicas, a ser realizado no dia 23 de novembro, foi realizado no dia 23 de novembro de 2019, no anfiteatro do CEPID, Centro de Pesquisa em Obesidade e Comorbidades, sob a coordenação dos professores doutores Bruno Rodrigues e Lígia de Moraes Antunes. Clínica Plataformas Online de Treinamento, TP, Best Bike Split, WKO. Clínica faz parte do FES Triatlo, sob a coordenação do professor Dr. Orival Andrias Júnior. Foi realizado em 24 de novembro de 2019. Mudou a fonte para menor, tá? 3 a 5 de dezembro de 2019 foi realizado o 7º Congresso de Ciência do Desporto e o 5º Simpósio Internacional de Ciência do Desporto. Realização Faculdade de Educação Física da Unicamp, coordenado pelo professor doutor Renato Barroso. Então, para os eventos ocorridos e os professores e funcionários envolvidos, o parabéns aqui da congregação. Essa congregação, essa mesa, parabeniza também o concurso da professora Carmen Lúcia Soares, presidido pelo professor Roberto Paes, ocorrido aqui essa semana, né? Então, uma vez feitos os ritos e aprovado, fica aqui o nosso mais sincero parabéns para a professora, que faz parte da própria história da faculdade, né? E agora obtém o título merecido de professora titular. Então, fica aqui, agradeço a professora Laurita, que é a chefe do departamento, que transmita os nossos parabéns para a professora e o merecido título. Recebemos aqui, na data de ontem, uma comitiva chinesa da Beijing Sports University, com interesse, a iniciativa foi da BSU, de conhecer as instalações da faculdade e, eventualmente, constituir alguns acordos e alguns convênios. Na ocasião, esteve presente também o vice-prefeito de Campinas, Henrique Magalhães Teixeira. Compusemos uma mesa e foi bastante efetivo com o interesse de manufatura desse convênio e o intercâmbio de alunos a provavelmente acontecer entre 2020 e 2021. Mais detalhes vão ser dados futuramente. Também com prazer manifestamos que, a partir de uma iniciativa do professor José Irineu Gorla, foi-se obtido uma verba parlamentar, uma emenda parlamentar, na ordem de mais ou menos, por enquanto, 400, quase 500 mil reais de imediato para construção de um laboratório, a aquisição de um veículo, e mais algumas ações de custeio. A emenda parlamentar obteve êxito e o dinheiro já está rubricado. Comunicamos também, particularmente, o professor Odilon, com certo receio, que o famoso bandejão, o restaurante universitário, será deslocado para fins de obras, ele será deslocado para o GMU, por um prazo de algum tempo. Então, todas as refeições serão oferecidas no GMU. Isso impacta o esporte no campus, que vai ter que ser suspenso. O grupo de dança da FEF, cujo representante sou eu, não tem lugar para ensaiar, porque essa sala de dança também está à reforma. É uma reforma de 40 dias e estamos entrando no 7º ano. E estou dando ciência, que a partir de 2021, as refeições serão servidas no GMU. No GMU. 2020, perdão, meu ato falho. 2020, a partir de 2020 será. Você tem ideia do início das. E as atividades querem jogar para a FEF, né? Dar lá, dizer isso daí, a gente não consegue abraçar. Também dou ciência que a proposta inicial é que as atividades do GMU venham para a FEF, né? Estamos em negociação, a Atlética fez uma conversa ontem na reitoria, mas sem êxito. Por enquanto,
é isso que vai acontecer. Tá? O que mais? O documento aqui, né? Das representações substituto dos chefes que recebemos, aí, se quiser. Nós recebemos, a pedido, o informe dos vice-chefes interinos, né, caso haja necessário. Foi recebido o documento da professora Elaine, referente ao DEF, da professora Laurita, em referente ao DCE, e do professor Ushida, referente ao DEAFA. Agradecemos as providências. Pode fazer uma parte. Só um esclarecimento, nós vimos que tem algumas indicações de substitutos que são membros aqui da congregação. Dizer que, em votação, e esse membro, sei lá, representante do MS5, está aqui pelo departamento, ele vota apenas uma vez. Então, acho que ter essa clareza, não sei se vocês pensaram nisso, tá? Só para estarem cientes aí. Bom, dando ciência à congregação, houve uma denúncia na ouvidoria desta universidade sobre, essencialmente, um descontentamento com o processo dos servidores PAEP, que foi aqui discutido, vocês devem se lembrar. A denúncia demonstra não concordar com a classificação realizada, com a ordem, etc. Então, essa denúncia foi respondida com base no que a congregação deliberou e, no momento seguinte, esta semana, a gente recebeu um comunicado de outro coletivo de funcionários que se diz contrários à denúncia, pensam diferente do que foi asseverado na denúncia e pede tomar ciência com o texto da denúncia. Então, por despacho do professor Orival, ele vai dar vistas a essa denúncia, né? Vai revelar, não vai fornecer o documento, mas vai dar o direito ao acesso, à leitura dessa denúncia para que fique claro qual foi o teor da mesma e que os funcionários possam se sentir confortáveis nesse sentido. Tá? Estou dando ciência, inclusive porque a congregação foi citada na denúncia, ela diz que a decisão tomada pela congregação não condizia com os interesses de parte dos funcionários. Tá? Então, uma outra parte se manifestou dizendo que não pensa da mesma maneira. Essa outra parte que se subscreve, essa sim se subscreve, a denúncia fora anônima. Essa segunda parte pediu vistas à denúncia e, por despacho do professor Orival, será dado vista a essa denúncia. Tá bom? Essa segunda é assinada por 22 funcionários. Tudo bem? Bom, peço desculpas pela ausência do óculos, pelo certo apressamento aqui, que foi pego de surpresa, mas agradeço também, faço eco às palavras do professor Orival, desejando Feliz Natal, Ano Novo e agradecendo muito por esse ano de trabalho realizado aqui na congregação. Espero todos lá na festa de confraternização no dia 18. Eu tentando acabar, mas o professor Borim tem ainda um assunto? Renata. Não, precisa do microfone. Microfone, por favor. Oi. Só para informar que, desde a última quarta-feira, nós estamos com uma servidora nova, Adriana Garcia Leme, né, na pós-graduação. Então, assim, como vocês sempre fazem com todos, não só os servidores docentes, mas os funcionários, que dessem o mesmo carinho, a mesma atenção a ela, e nós estamos à disposição. Mas quero recebê-la de braços abertos, que vai nos ajudar muito. Só esse informe. Obrigado, professor Odilon. Bom, muito obrigado, Borim. Seja bem-vinda, Adriana. Carlinhos também ainda tem uma fala. Na verdade,
Eu tinha anotado aqui para parabenizar a professora Carmen, né? E a brilhante, né, presidência do professor Roberto. Porém, nós tivemos no final do concurso um problema, né, que talvez não possa se repetir, né? Normalmente, os concursos, eles são feitos nessa sala de aula, né? E até justificando, Laurita, talvez aquele erro lá do departamento, a palavra invertida, né, na hora de fazer a ata, o computador não permitia a edição do texto, né? Então, foi necessário um professor que estava presente usar o notebook dele para poder fazer isso. Então, a fala é no sentido de que eu acho que pelo menos esse computador que se usa para os concursos, eles têm que estar aptos de alguma forma para a edição de texto. A gente não sabe o que aconteceu, né? Se foi uma falha daquele momento, se foi uma falha geral, mas de fato o que aconteceu? Precisou do computador de alguém que estava na plateia assistindo para poder finalizar a ata do concurso. Então, alguma coisa precisa... Eu não sei qual é o motivo, mas chega. Então, Laurita, por favor, encaminha um e-mail para a direção relatando... Eu estou sabendo disso agora, Carlinhos, então, se puder, para a gente poder resolver esses problemas e não acontecer novamente. Tá, mas oficializa, por favor. Muito obrigado.